que é obsessão espiritual? Por definição, é a ação persistente e prejudicial de um espírito sobre outro espírito. Não importa aqui se esse espírito está encarnado ou não. Assim, temos vários formatos. O mais comum é quando um desencarnado obsidia um encarnado, porque o espírito livre do corpo físico goza de certa liberdade. Mas também temos o contrário, quando o encarnado obsidia o desencarnado. O espírito já está lá no plano espiritual, tentando evoluir. O encarnado aqui pensando persistentemente nele, pensamentos impregnados de sentimentos negativos, como mágoa, ressentimento, ódio, ou mesmo um apego excessivo. Há a obsessão de um encarnado sobre outro encarnado, de um desencarnado sobre outro desencarnado também, e a auto-obsessão, porque todos obedecem à mesma dinâmica, o pensamento persistente impregnado de emoções negativas dirigido ao outro. E porque quem pensa é o espírito, o pensamento é um atributo exclusivo do espírito, então não faz diferença se tem corpo físico ou não. Para saber mais, eu indico este livro aqui, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Ela vai descrever todos esses formatos, vai descrever a desobsessão e a profilaxia. É uma leitura fácil, esclarecedora e muito completa. Aqui no quadro, por uma questão de tempo, eu vou falar sobre o formato mais frequente, aquele onde o espírito desencarnado obsedia um encarnado. E aí dividimos em dois casos. No primeiro caso é quando o obsessor e o obsidiado já se conhecem de outras vidas, já se relacionaram antes. E aquele que hoje está encarnado, obsidiado, ele prejudicou o obsessor. O obsessor, uma vez que está livre do corpo físico, goza de certa liberdade e vem buscar, vem procurar aquele que lhe prejudicou no passado para uma revanche, para uma retaliação, para fazer com que ele sofra aquilo que o fez sofrer no passado. Na outra forma é quando obsessor e obsediados nunca conviveram antes, não se conhecem de outras vidas, porém, por afinidade, se estabelece uma ligação entre eles. Nós, por conta das questões da vida, nossa própria imaturidade emocional, pelas dificuldades pelas quais passamos, muitas vezes oscilamos vibratoriamente, as nossas emoções elas ficam desequilibradas, e não é um desequilíbrio rápido, é um desequilíbrio persistente. E isso vai abrindo uma brecha emocional e nós ficamos vulneráveis à ação de espíritos menos dignos. Nós sabemos que a morte por si só não melhora ninguém. E muitos, quando desencarnam, por falta de uma orientação moral, por falta de um esclarecimento espiritual, por estarem muito apegados ao plano físico, a pessoas que ainda estão encarnadas, por estarem fixados em eventos importantes da sua última encarnação, ou mesmo fixados no momento da morte, ou por afinidade moral, eles estão mais ligados a espíritos inferiores, mais persistentes no mal, eles ficam pelo plano físico mesmo, convivem conosco e está cheio de espírito por aí. O que acontece? Quando a gente baixa o nosso teor vibratório, quando a gente oscila por conta de emoções desequilibradas, nós somos presas fáceis para esses espíritos que se aproximam de nós porque acham que a gente é parecida com eles, porque querem nos perturbar mesmo e acham divertido o sofrimento que a gente tem, porque eles conseguem nos manipular, ou então porque querem mesmo nos prejudicar. Alguns nos vampirizam no sentido de sugar a nossa energia vital e nos fazem, se nós já temos essa tendência, se nós já gostamos, por exemplo, ou já temos uma questão de dependência química, nos estimulam ainda mais a consumir substâncias como álcool e drogas para que, imantados a nós, eles consigam sentir a sensação do álcool e da droga. Eles não têm mais corpo físico para inalar, para absorver a substância química, mas compartilham, por exemplo, da nossa embriaguez. Dessa forma,
tanto para um quanto para o outro caso, quando nós temos uma história pregressa com o espírito obsessor ou quando não temos, a solução é a mesma. É o esclarecimento de um e de outro. Esclarecimento do obsessor, para que ele entenda o propósito da vida, que ele está perdendo o seu tempo, marcando o passo quando poderia estar fazendo por si mesmo, evoluindo. Compreender que todos nós erramos, todos nós necessitamos do perdão, que a justiça divina, ela está presente e não falha nunca, e ela se manifesta através da lei da ação e reação, no qual a gente vai assumir as consequências dos nossos atos, sempre, ela não falha. E dessa forma, o espírito se convence de que o melhor para ele é parar com essa obsessão e seguir então o seu caminho. Ele aceita ser encaminhado ao plano espiritual, aonde vai continuar aprendendo. Para o obsidiado, a mesma coisa. Precisamos que ele entenda que é necessário desfazer o vínculo emocional, a afinidade entre ele e o obsessor. O obsidiado precisa pensar diferente se ele quer um resultado diferente. Ele começa a entender que tudo aquilo pelo qual ele passa tem um motivo e que o motivo está nele mesmo, que ele é responsável pelas aflições que sofre, sejam elas aflições com sua origem no passado, em vidas anteriores ou mesmo nessa. Que a solução é sempre a mesma, a gente procurar melhorar moralmente, cultivar emoções, pensamentos mais elevados, nos afastando de um teor vibratório mais baixo. Novamente, como todas as aflições que falamos aqui no nosso quadro, as orientações de Jesus são a solução. Colocar em prática os ensinamentos do Evangelho, colocar de verdade, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queríamos que fizessem para a gente, perdoar, praticar a caridade. Enfim, a solução é essa. A solução é sempre a mesma, ela não é fácil e a gente precisa entender que é um processo colocar esses ensinamentos em prática, mas que se a gente não começar, não vai acontecer nunca. Assim, a gente soluciona a questão da obsessão e não só isso, a gente consegue prevenir que novos casos aconteçam. Não é porque a gente passa por momentos difíceis em que estamos desorganizados emocionalmente que a gente estará sendo obsediado. Só quem pode falar se a gente está sendo obsediado ou não são os mentores espirituais. Na nossa casa, a pessoa passa na triagem e então, se for o caso, o mentor encaminha para o processo de desobsessão. Caso contrário, ele vai orientar outras práticas, como os passes de restauração energética, água fluidificada e, sobretudo, as palestras e as leituras que fazem com que a gente se esclareça. Não vamos aqui, acreditar que tudo é obsessão espiritual, até porque isso nos dá uma certa passividade. E já entendemos aqui que não existe passividade. Sendo obsessão ou não sendo, depende de nós também a cura e a melhora. Eu espero que esse vídeo tenha auxiliado, que tenha trazido uma boa reflexão. Se você gostou, compartilha, deixa o seu like e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau!